PEC protocolada nessa semana atingiu um número mínimo de assinaturas e começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator do orçamento de 2023 protocolou o documento nos moldes do que foi apresentado pelo governo Lula. Um gasto extrateto que pode chegar a 198 bilhões de reais. E a pergunta que fica é: o Senado vai aprovar a PEC com esse valor que pode chegar então a quase 200 bilhões de reais, fora do teto de gastos? Esse é o tema do nosso debate agora na CNN. Para isso, a gente convidou o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, e o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo também. Deputados, muito boa tarde, bem-vindo para vocês dois. Antes de mais nada, temos as nossas regras aqui. Por premissa, a gente tem o equilíbrio de fala dos nossos convidados, a gente preza por isso. Eu não quero interromper qualquer um dos dois. Nós temos, para cada um dos dois, 2 minutos para a resposta e a gente tem uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Combinado? Começa então a primeira pergunta, rodada de perguntas então com o deputado Kim Kataguiri. O Senado vai aprovar a PEC do estouro de até 198 bilhões de reais. Lembrando que estão previstos 175 bilhões de reais que seriam então destinados para o novo Bolsa Família, que é nomeado como Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, acrescidos de 23 bilhões de reais para investimentos prioritários para o novo governo. Deputado Kim Kataguiri, começamos com você. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui debatendo, o deputado Guilherme Boulos. Eu acredito que o Senado não deveria aprovar essa PEC justamente porque existe lugar para se cortar privilégio, para se cortar dinheiro que sai do mais pobre e vai para o mais rico, para a gente reverter no Auxílio Brasil, para a gente reverter no novo Bolsa Família ou qualquer que o nome que seja dado, para transferir dinheiro para os mais pobres. Nós temos espaço fiscal para dentro da responsabilidade, sem invadir o teto de gastos, sem invadir a regra de ouro, nós conseguimos garantir dinheiro para os mais pobres. Eu trouxe alguns números aqui, nós temos aí o orçamento secreto, que foi uma política muito criticada por mim e que foi criticada também pelo Lula na sua campanha. Agora parece que tem alguma margem de negociação em relação ao orçamento secreto, mas são 20 bilhões só daí. Fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, uma reforma administrativa que poderia economizar 15 bilhões de reais por ano, super salários do judiciário que economizariam 12 bilhões de reais, 31 estatais que podem ser privatizadas sem aprovação do Congresso Nacional, só via decreto, e mais de 400 bilhões de reais em privilégios tributários de dinheiro que o mais rico deixa de pagar para o mais pobre pagar no consumo na tributação. Ou seja, tem como nós pagarmos um auxílio mais robusto sem tirar o dinheiro, sem passar no cartão de crédito ou no cheque especial do mais pobre. Porque a gente está quebrando uma coisa chamada regra de ouro, que proíbe que você tome um empréstimo, que você use o nome de pessoas que ainda nem nasceram, né? Como se você pegasse o cartão de crédito de um sujeito que não nasceu, gastasse durante 4 anos, como a PEC propõe, e depois, quando ele nascer, depois que os juros já rodaram todo aquele tempo, até ele se formar, até ele chegar numa idade de trabalhar, ele vai ser obrigado a pagar aquela conta. Não é isso que eu quero para as futuras gerações e justamente por isso eu acredito que o Senado não deva aprovar essa PEC, pelo menos não nesses moldes que foi enviado pelo governo com um rombo tão grande de 198 bilhões de reais. Ok, eu faço agora a mesma pergunta ao deputado Guilherme Boulos. Portanto, o Senado vai aprovar a PEC de até 198 bilhões de reais, lembrando que estão previstos 175 bilhões de reais que seriam destinados para o novo Bolsa Família, acrescidos de 23 bilhões de reais para investimentos prioritários para o novo governo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, deputado Kim, a quem acompanha a gente aqui na CNN. Eu acredito que o Senado deve aprovar como uma condição para a gente poder começar a reconstruir o Brasil, que foi devastado nesses 4 anos de governo de Bolsonaro. É importante a gente pontuar uma coisa, Muriel. Veja, o teto de gastos, que parece que para alguns virou uma coisa sagrada, sacrossanta, é uma regra que só existe no Brasil. Não há um único país do mundo que tenha uma regra fiscal estabelecida na sua Constituição que proíba aumento de investimento público além da inflação por 20 anos. Isso é uma aberração, isso é uma excrescência, né? Isso não gerou crescimento no Brasil, ao contrário, retirou dinheiro de áreas estratégicas como saúde, educação, investimento em obras públicas, em moradia, que poderia gerar emprego e renda. Então, é preciso ter uma regra fiscal, mas a regra fiscal não pode ser irresponsável socialmente, como é o teto de gastos. É esse debate que o governo do Lula quer colocar para o parlamento e para a sociedade brasileira. Agora, vamos falar de números também. Veja, o orçamento que o Bolsonaro deixou previsto para 2023 é um orçamento fictício.
né? Eu estou na equipe de transição, estou nesse momento, inclusive, aqui na sala de transição, nos debates da equipe de transição de cidades, e os dados que a gente tem recebido são assombrosos. Para você ter uma ideia, para você manter as obras em andamento na moradia popular, não é para começar nenhuma nova, não, para manter, precisaria de 1 bilhão e 200 milhões. Ele deixou 50 milhões no orçamento, não dá para terminar janeiro. No saneamento básico, seria 580 milhões. Ele deixou 18 milhões. Não dá para chegar na segunda semana do ano. Contenção de encostas de risco, a mesma coisa. E imagino, nós vamos saber após a transição que essa seja a situação de outros ministérios. Então a PEC é uma necessidade emergencial para o Brasil. Deputado, eu começo a segunda rodada justamente com o senhor, com o deputado Guilherme Boulos, porque a proposta que visa, então, garantir o pagamento de R$ 600 por mês a famílias de baixa renda e o aumento do salário mínimo foi apresentada para entrar em vigor a partir de janeiro e durar 4 anos. Mas, segundo apurações da CNN, depois de algumas resistências de líderes políticos no Congresso, petistas e aliados sabem que deverão aí ter que negociar esse prazo, que pode cair para 1 ou até 2 anos. Qual que é a sua avaliação sobre o prazo apresentado? Muriel, eu acho que o prazo não tem que ser negociado, senão você cria uma solução para o primeiro ano de governo e depois isso vai ter que ser barganhado novamente no Congresso e a gente sabe muito bem qual é o preço, particularmente se tratando do Centrão, né? Nós somos totalmente contrários ao orçamento secreto, que precisa ser derrubado, 19 bilhões de reais previsto no orçamento de 2023. Então, se você cria uma regra de curto prazo, de 1 ano, de 2 anos, o resultado é que no final do ano que vem ou no final de 2024 vai ter que se fazer uma nova negociação, porque o recurso vai continuar sendo insuficiente e o resultado é que isso vai dar espaço para barganhas que vêm do Centrão, nem sempre muito republicanas. Então, eu defendo uma PEC que valha ao menos pelos 4 anos e que o Brasil possa, nesse período, fazer um debate sério sobre regra fiscal, algo que preserve a estabilidade fiscal, mas que tenha responsabilidade social. Vamos lembrar que a agenda que foi eleita nas urnas, aliás, 100% dos brasileiros votaram no Bolsa Família de R$ 600, porque o Bolsonaro passou a defender isso, mesmo não deixando o dinheiro no orçamento, e isso que levou o debate da PEC. 100% dos brasileiros defenderam o reajuste do salário mínimo, que o Bolsonaro, no segundo turno, passou a defender também. Então, a democracia tem que prevalecer. O programa eleito nas urnas tem que prevalecer. Eu acredito que isso é fundamental, né, para que a gente possa ter, no próximo período, recuperação de emprego, renda, uma agenda social no Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome. Terceiro maior produtor de alimentos do mundo e tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome no país. Isso é inaceitável, isso é uma vergonha, né? Nós precisamos ter investimento na agricultura familiar, em políticas de segurança alimentar, e isso depende da aprovação da PEC. Repito a pergunta para o deputado Kim Kataguiri. A proposta que visa garantir o pagamento de R$ 600 por mês a famílias de baixa renda e o aumento do salário mínimo foi apresentada para entrar em vigor a partir de janeiro e durar 4 anos. Mas, segundo apurações da CNN, depois de algumas resistências de líderes políticos no Congresso, aliados do governo eleito sabem que vão ter que negociar esse prazo, que pode cair aí de 1 ou 2 anos. Qual que é a sua avaliação sobre o prazo apresentado, deputado? A minha avaliação é que o prazo tem que ser 0. Em nenhum dia, em nenhum momento, a regra de ouro, o teto de gastos deve ser furado. Isso não porque é uma regra sagrada. Isso porque o Brasil é o único país emergente que tem esse nível de endividamento, que tem esse nível de taxa de juros. E justamente por isso que precisa de um teto de gastos e não é realidade, né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. E o fato é que deste orçamento tão criticado pelo PT, pela equipe de transição, foi votado pelo PT e pela equipe de transição, pelos membros da equipe de transição que estiveram eleitos e votaram a favor da lei de diretrizes orçamentárias, né? E um outro ponto, né? Falar sobre o teto de gastos não ter gerado crescimento, o teto de gastos tirou o Brasil da pior crise da história do país, que foi causada pelo segundo mandato do governo Dilma, e não tirou dinheiro da saúde, não tirou dinheiro da educação, pelo contrário, justo depois
do ano da aprovação do teto de gastos, você teve um aumento de 7 bilhões de reais no investimento em educação. O teto de gastos, ele não limita o que pode ser gasto na área social. Ele só diz que você precisa tirar de outros lugares. E eu estou dizendo aqui que nós podemos tirar dos mais ricos. E me assusta um governo que se diz defensor de diminuição da desigualdade social não querer acabar com privilégios tributários para uma elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto e que conseguiu aumento de benefícios durante os governos petistas. Ou mesmo cortar super salários, também emenda antiprivilégio, o PSOL foi contra cortar, né, benefícios e penduricalhos de quem recebe mais do que 39 mil reais, de quem já faz parte do 1% mais rico da população. Falar sobre negociações com o Centrão também é uma coisa que a equipe de transição já tem feito, inclusive dando ministério para o MDB, que é um partido que antes eles chamavam de golpista. Deputado, repito a pergunta agora para você. Faço, na verdade, uma nova pergunta para o deputado Kim Kataguiri. O governo Lula deve cortar verba de ministérios para ajudar a pagar o auxílio de R$600, deputado. Por quê? Ele deve cortar de privilégios tributários, hoje já na casa dos 400 bilhões de reais. Ele deve cortar de privilégios da elite do funcionalismo público, que hoje, né, recebe 39 mil reais como piso e não como teto, e chega a salários de 100 a 200 mil reais. Você teve agora, recentemente, o CNJ deu benefício retroativo ali de quinquênio, e inclusive tem uma PEC de quinquênios para ser votada amanhã no Senado, com apoio, infelizmente, do Partido dos Trabalhadores, também com efeito retroativo, para você conceder para quem já recebe 39 mil reais, um benefício milionário, né, de verbas que vai sair do dinheiro do mais pobre. Para além disso, né, você tem Zona Franca de Manaus, que é a gente subsidiar a ineficiência, né? A gente manda a nossa indústria para um local com uma mão de obra mais distante, com uma infraestrutura mais precária, simplesmente para subsidiar empregos que não estão rendendo aquilo que foi prometido inicialmente na sua implementação, custando 40 bilhões de reais, né? Para além disso, benefícios que a gente tem hoje de renúncias fiscais para motos, para táxis, coisas que não se justificam, mas que o governo se nega a fazer um debate sério, se nega a fazer um debate de responsabilidade fiscal com responsabilidade social. O estudo do economista Marcos Mendes mostrou que os estados com melhor responsabilidade fiscal são aqueles com os melhores serviços públicos, são aqueles em que os mais pobres estão mais bem atendidos. Então não há esse conflito, né? O que há é uma má vontade em se debater corte na carne, em se debater um corte naquilo que pode ser cortado, e eu estou falando aqui só de dinheiro de bilhões de reais dados para mais ricos que poderiam ser revertidos para os mais pobres, mas que infelizmente não é essa a política. A política parece ser de endividamento, de aumento de taxa de juros, o que significa mais dinheiro para os bancos, para os mais ricos, de aumento de inflação, que significa o mais pobre indo no supermercado e pagando uma conta mais cara, e do não cumprimento da promessa do governo de dar uma melhor condição de vida para os mais pobres, sem o que não acontece se não há responsabilidade fiscal. Deputado Guilherme Boulos, o governo Lula deve cortar a verba de ministérios para ajudar a pagar o auxílio de R$600. Por quê? Primeiro, Muriel, é espantoso, quase irônico, eu diria, ver o deputado Kim Kataguiri falando em cortar dos de cima, em cortar privilégios. Eu vou contar muito com o voto do deputado quando eu apresentar um projeto na Câmara de taxação de grandes fortunas, de tributação de lucros e dividendos, de taxação de grandes heranças. Espero, francamente, que o deputado mantenha esse discurso de corte dos de cima e vote junto com a gente uma reforma tributária progressiva, que certamente também tem que cortar isenções, desonerações fiscais que são absolutamente abusivas, aprovadas por lobbies empresariais. Isso nós sempre defendemos e é a nossa posição. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio que fale aqui, que cite um e sustente, né? Não tem, não existe, não vai conseguir citar. Se citar, vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso, né? Nós precisamos ter regra fiscal. Eu preciso dizer, é importante lembrar que o Lula, nos seus 8 anos de governo, fez um governo com responsabilidade fiscal, mas sem irresponsabilidade social. E dizer também que o teto de gastos não cortou da saúde e da educação é uma mentira deslavada. Só o SUS perdeu 25 bi nos primeiros 3 anos em que o teto de gastos ficou em vigência e que isso fez muita falta na pandemia. Agora, em relação a ministérios, Muriel, nós não podemos cair numa demagogia.
Deputado. Que foi feito. O Bolsonaro, às vezes, tirou o ministério para fazer marketing para a plateia e manteve todos os cargos. Ok, deputado, preciso seguir, preciso te interromper justamente para continuar e fazer uma nova pergunta para o senhor. Uma ala do Congresso intensificou as negociações nos últimos dias em busca de uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que abra espaço no orçamento para deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos. O debate de uma edição de uma MP, de uma medida provisória com abertura de crédito extraordinário, voltou a ganhar tração a partir aí dos entraves para fazer a PEC avançar no Legislativo. As conversas, segundo os relatos da CNN, têm envolvido ministros do STF e do TCU. Na sua avaliação, deputado Guilherme Boulos, o Congresso deve seguir avaliando alternativas para a PEC ou focar no texto apresentado pelo relator? Muriel, eu acredito que nós devemos focar na aprovação da PEC e na PEC por ao menos 4 anos, com o valor que foi apresentado pela equipe de transição, assumido pelo relator e que já está no início de tramitação no Senado. Uma medida como crédito extraordinário valeria por 1 ano, ela não resolveria o problema, ela taparia o buraco no momento imediato da herança maldita que o Bolsonaro deixou do ponto de vista fiscal, né? Fazendo a gastança no período da eleição para buscar ganhar voto, não ganhou a eleição e deixou a fatura para 2023. Então, eu acredito e defendo, e acho que tem todas as condições da PEC passar. Estou na transição, tenho conversado com muita gente também, de diversos partidos, e acho que há todo o espaço para que isso possa acontecer. Mas queria retomar também, Muriel, que foi no momento justamente que teve o corte, a questão dos ministérios, porque eu acho que isso precisa ser dito para a opinião pública. Há muita demagogia. Veja, eu estou na transição de cidades. Quando o Bolsonaro assumiu, existia o Ministério das Cidades e da Integração Nacional. Ele fundiu os dois no MDR, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Sabe quantos cargos ele tirou? Nenhum. Só tirou o cargo de ministro, porque eram 2 ministros, virou 1. Manteve a mesma estrutura. Então, existe toda uma demagogia liberal em torno de vamos enxugar a máquina, vamos enxugar a máquina. Muitas vezes não sabem como, né? Porque também nós estamos falando aqui de uma máquina técnica, em alguma medida, que precisa ter, que os ministérios precisam ter para chegar na ponta. Nós estamos falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Fica num discurso fácil para a plateia aplaudir e chega na hora, reduziu 10 ministérios e não reduziu nenhum cargo. Isso não teve nenhum impacto orçamentário. Ou seja, nós precisamos parar de jogar para a plateia, né, parar de uma política feita com lacração e fazer o debate com mais seriedade. Deputado Kim Kataguiri, uma ala do Congresso intensificou as negociações nos últimos dias em busca de uma alternativa à proposta de emenda à Constituição que abre espaço no orçamento para deixar o Bolsa Família, então, fora do teto de gastos. O debate da edição de uma medida provisória com abertura de um crédito extraordinário voltou a ganhar tração a partir dos entraves para fazer a PEC avançar no Legislativo. As conversas, segundo os relatos feitos à CNN, têm envolvido ministros do STF e do TCU. Na sua avaliação, o Congresso deve seguir avaliando as alternativas para a PEC ou então focar no texto apresentado pelo relator, deputado? Olha, eu acho que o Congresso Nacional não deve aprovar a PEC e deve seguir o caminho de, dentro do teto de gastos e dentro da regra de ouro, fornecer os R$600 para os mais pobres. E o caminho é muito técnico, é muito profundo, não é raso, não é superficial, não é uma solução fácil para um problema complexo. Pelo contrário, eu estou dando aqui a solução, eu estou dando aqui os números, os lugares onde isso pode ser cortado. Inclusive já há projetos de lei, já há proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional que podem fazer esses cortes de todos os números que eu coloquei aqui. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gastos, assim como não há outro país que coloque tantas regras trabalhistas, tributárias. A nossa Constituição, deputado Guilherme Boulos, é uma Constituição que nós chamamos no direito de Constituição prolixa. Ela trata de muito mais assuntos do que as Constituições de países desenvolvidos. Justamente por isso a gente tem a aberração, por exemplo, de tratar agora de uma PEC de transição. A Constituição, na verdade, ela existe para trazer princípios, para trazer coisas que duram por 100, por 200 anos. E não é essa a tradição que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem uma tradição em todos os governos de mudar a nossa Constituição justamente porque ela trata sobre assuntos demais. Então, é uma peculiaridade do Brasil ter tantos assuntos constitucionais, ter tantos assuntos tratados na Constituição, até a existência de um colégio federal, né? Coisa que nenhuma outra Constituição do mundo você vê. Então, é uma peculiaridade brasileira da Constituição e não o teto de gastos em si, porque teto infraconstitucional você tem em praticamente todos os países desenvolvidos do mundo e foi o que eu citei aqui logo no início da minha fala.
Portanto, eu queria entender, né, o que o deputado Guilherme Boulos quer dizer quando ele diz que devemos ter uma regra fiscal. Qual é essa regra fiscal? Qual que é esse equilíbrio fiscal? Qual que é esse ajuste que o governo propõe? Porque eu concordo em você desonerar o consumo para tributar lucros e dividendos, por exemplo, e pode contar com o meu voto a favor disso, porque eu acho que, sim, hoje os tributos pesam, são mais pesados no consumo do que sobre os lucros e dividendos, que sequer hoje você tem uma tributação equilibrada. Agora, o governo petista teve mais de 13 anos para fazer isso e nunca fez. Preferiu manter a tributação em cima dos mais pobres. A gente avaliou aqui que vale uma réplica para o deputado Guilherme Boulos, então você tem um tempo para fazer também quando eu voltar para a tela. Então, a gente vai ter que encerrar e seguir para a próxima pergunta. São 30 segundos, deputado. Não, muito rapidamente, né? Eu acho que que bom que o Kim teve a dignidade de reconhecer que estava errado, que não existe nenhum outro país que tenha uma regra constitucionalizada como essa, né? Que bom também poder contar com o voto dele sobre uma reforma tributária progressiva, fico contente, não é o que o Centrão normalmente faz, o Kim falou tanto que a gente está ligado ao Centrão, que não sei quem está fazendo negociação com o Centrão, ele é do União Brasil, que é um partido do Centrão. É do Centrão, mas fico contente que a gente vai ter o voto dele na reforma tributária. Deputado Kim Kataguiri, sua tréplica. Bom, primeiro que sou um deputado absolutamente independente. Segundo que eu não admiti erro de dizer que em outro país não tem norma constitucional. Em nenhum momento eu disse que outros países têm normas constitucionais como teto de gastos. Eu disse que outros países têm teto de gastos. E o que você disse não foi apenas que os outros países não têm normas como teto de gastos na Constituição. Você disse que outros países não têm normas como teto de gastos. E foi isso que eu quis refutar, que de fato é uma mentira. Outros países possuem sim teto e equilíbrio fiscal com base nisso. Deputados, precisamos seguir aqui com as perguntas. Vamos então continuar com o deputado Kim Kataguiri. A pergunta é a seguinte: em entrevista à CNN, Gésner Oliveira, que é um economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele avaliou que estabelecer limites ao endividamento do país pode ser uma proposta de nova âncora fiscal interessante. O senhor concorda com essa alternativa? Eu concordo 100%. Acho que nós precisamos de um teto de dívida. Não dá para a gente ficar passando, e isso vai na direção contrária da PEC que está sendo proposta pelo governo. Porque o que o governo está falando não é só que a gente precisa quebrar o teto de gastos, que a gente precisa quebrar a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro impede que eu tome empréstimo para pagar despesas correntes, despesas do dia a dia. Por quê? Porque empréstimo serve para fazer investimento, para eu fazer um investimento que vai trazer retorno no longo prazo, que é diferente de gasto. Gasto é eu pagar uma conta de luz, gasto é eu pagar um salário, algo que vai me dar um benefício apenas agora. Investimento é algo que me dá retorno no longo prazo. Por que eu posso fazer dívida para investimento? Porque as futuras gerações vão usufruir desse investimento. Por que eu não posso pagar gasto com o empréstimo? Porque as futuras gerações vão pagar a conta, mas não vão se beneficiar disso. E é isso que a PEC está propondo. Quebrar a regra de ouro é pegar no cheque especial dos nossos futuros filhos, netos, fazer com que eles paguem uma conta de um benefício que eles não vão usufruir. Por isso que nós precisamos cortar hoje os privilégios da elite do topo do funcionalismo público, da elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional, para nós pagarmos as nossas contas agora e não deixarmos essas contas com o nome sujo dos nossos filhos e dos nossos netos, que vão pagar essa conta e sequer vão ver, né, vão sentir o cheiro do dinheiro. Pelo contrário, vão ficar apenas com prejuízo sem que a gente faça nada estruturante no longo prazo. Tinha mais um tempinho, mas eu faço a mesma pergunta para o deputado Guilherme Boulos, porque em entrevista à CNN, o Gésner Oliveira, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele avaliou que estabelecer limites ao endividamento do país pode ser uma proposta de nova âncora fiscal interessante. O senhor concorda com essa alternativa? Veja, nós precisamos, Muriel, ter um equilíbrio fiscal que não seja uma camisa de força. Ele precisa estar ligado a uma conjuntura econômica. Isso é um beabá. Se você tem uma conjuntura econômica de depressão, de crise, para você sair da crise, isso no Brasil, em qualquer país do mundo, é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, é o que a União Europeia está fazendo no debate de pós-pandemia. Você tem que ter um maior investimento público para poder aquecer a demanda do país e, consequentemente, permitir, inclusive, o aquecimento do investimento privado. Você não pode ter uma regra estanque que independa da conjuntura econômica, né? Essa é uma questão fundamental. E é importante dizer que o Brasil tem outras regras e já tinha outras regras, como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, antes do teto. Agora, esse argumento, né, ele não fecha. O argumento de corte de gasto ele tem sido utilizado nos últimos 6 anos no Brasil. Vai lá, faz o teto.
Vai lá, faz reforma da Previdência. Vai lá, corta em todas as áreas, que você vai gerar credibilidade e o Brasil vai crescer. Não cresceu nada, não gerou emprego e, pelo contrário, a dívida aumentou em relação ao PIB. Quando a Dilma deixou o governo, a dívida era 60% do PIB. Hoje a dívida está batendo em 80% do PIB, sendo que o Brasil se endividou, e aí a preocupação com as outras gerações, sem ter deixado nenhum ganho, porque deixou de investir. E, ao contrário, botou as gerações atuais na fome, porque não é simplesmente uma conta de padaria, gasto. O gasto ele tem retorno, tem efeito multiplicador. O Bolsa Família, a pessoa que vai ganhar, vai aquecer a economia do seu bairro, vai comprar na padaria, no açougue, na farmácia, isso vai aquecer a economia local, vai contratar mais gente, isso vai se refletir na arrecadação tributária, que hoje no Brasil, por uma deficiência, é sobretudo no consumo. Nós precisamos fazer essa leitura não de uma forma linear e precária. Deputado Guilherme Boulos, faço outra pergunta agora, porque antes da apresentação da PEC, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse à CNN que essa PEC da transição é uma falta de compromisso com o equilíbrio fiscal. Qual que é a sua visão sobre essa declaração? O Gustavo Loyola foi presidente do Banco Central num momento, já no segundo mandato do Fernando Henrique, se eu não me engano, né? Que no momento em que o Brasil, enfim, retraiu profundamente o investimento público. Nós temos um debate que é um debate de escolha, Muriel. Qual a escolha que o Brasil vai fazer? O Lula foi eleito para atender ao interesse de rentistas da Faria Lima ou o Lula foi eleito para combater a fome e gerar emprego no país? Eu não espero nada de pessoas que têm os seus interesses em fundos financeiros, né, que querem, inclusive, especular, né, com o Brasil, né, de atacarem medidas que significam aumento do investimento social. Porque o Bolsa Família, no fim do dia, é uma forma de investimento porque ele tem efeito multiplicador na economia e na arrecadação do Estado, né? Sem falar na retomada de obras públicas, né? Nós estamos falando de moradia, de saneamento básico, de obras de infraestrutura urbana, de infraestrutura geral da nação, de transportes. Essas obras não trazem apenas um resultado de longo prazo, elas trazem um resultado imediato de geração de emprego e renda. Essa é a escolha. O povo brasileiro escolheu na urna, escolheu e votou no Lula, não foi para ser aplaudido nos salões da Faria Lima, votou no Lula para combater a fome, para aumentar o salário mínimo, para ter Bolsa Família de 600. Essa agenda venceu, né? O que eu acho é que um setor do mercado está querendo fazer uma chantagem, uma extorsão, provocando um terceiro turno no país. Isso não pode ser admitido, né? Uma agenda venceu, ela vai ser implementada. É lógico que quem é contra no Congresso e na sociedade tem o direito de se colocar. Ok, deputado, agora eu faço a mesma pergunta para o deputado Kim Kataguiri, porque antes da apresentação da PEC, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, disse à CNN que essa PEC da transição é uma falta de compromisso com o equilíbrio fiscal. Qual que é a sua visão sobre essa declaração, deputado? Eu concordo plenamente, né? E você confundir o gasto com o investimento é um erro primário na economia. A gente não está falando de investimento, a gente está falando de gasto, coisa que não vai se reverter em benefício para as futuras gerações, né? O que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, ser citado como exemplo, justamente no momento de crise que os Estados Unidos vivem agora, principalmente com o aumento da inflação, né? Com essa crise de expansão da oferta monetária e deixando os preços mais caros. Estive recentemente no Vale do Silício e vendo o reflexo dessa política, né, expansionista do governo Biden, que tem sido um desastre para a economia, principalmente para os mais pobres. É curar a ressaca com mais bebida. Essa história de efeito multiplicador a gente escutou durante a política de campeões nacionais, que beneficiou ali empresários corruptos via BNDES com 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né, com essa história de cada R$1 investido volta 2, 3, 4, 5, 6, 10 reais como efeito multiplicador. O que a gente viu foi a multiplicação da corrupção, da miséria, o aumento da desigualdade social. Pós-governo Dilma, a gente teve crescimento econômico, sim. Durante o governo Temer, a gente teve aumento dos postos formais de emprego, sim, também durante o governo Temer. Isso são dados do IBGE, isso não precisa acreditar em mim, basta ver os fatos, os dados oficiais do governo. E, para além disso, né, Lula foi eleito para os rentistas ou para os mais pobres? Você seria responsável fiscalmente
financia e ajuda os rentistas que se beneficiam do lucro fácil da taxa de juros alta, como aconteceu durante o governo Lula e durante o governo Dilma. O sujeito não precisa gerar emprego, o sujeito não precisa gerar renda, o sujeito não precisa fazer investimento, não precisa empregar ninguém, ele só precisa deixar o dinheiro parado, ganhando os seus lucros em cima dos títulos do governo, que é basicamente o que se faz quando a taxa de juros explode. E é isso que está se desenhando agora, né? Então, os rentistas são aqueles que mais saem beneficiados desse tipo de política pública e os mais pobres os mais prejudicados. Deputado Kim Kataguiri, na sua visão, quais pontos devem dificultar a aprovação da PEC no Congresso? O senhor responde já essa pergunta, a gente faz uma pausa muito rápida. Deputados, fiquem conosco e peço que quem está em casa também continue com a gente, porque a gente volta já depois de uma pausa muito rápida. 13h13 pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil, sempre contando com a sua companhia. A gente volta para o nosso debate da CNN, junto com os deputados Guilherme Boulos e Kim Kataguiri. Deputado Kim, volto então a fazer a pergunta para o senhor. Na sua visão, quais pontos devem dificultar a aprovação da PEC da transição no Congresso? Olha, o PT está voltando a fazer a política que fez durante todos os seus governos de negociar com o Centrão a ocupação de ministérios, de cargos, de emendas, exatamente a mesma coisa que eu observei durante o governo Bolsonaro. Até o próprio orçamento secreto agora está em jogo, está na mesa de negociações, uma coisa que o PT criticou durante a campanha, agora está sendo colocado como não, podemos conversar, se a equipe de transição tiver algum espaço, tiver alguma pedida dentro de participação desse orçamento, pode ser que seja negociável. É isso que eu vejo os líderes petistas na Câmara dos Deputados negociando. Devem apoiar também o Arthur Lira, que foi o mesmo nome de Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados, e fazer o mesmo jogo de sempre, né? Infelizmente, o que a gente enxerga não é uma mudança de política na articulação do Congresso Nacional, não é uma mudança de postura, pelo contrário, é a criação de novos cargos, é o uso das velhas emendas, é o uso das mesmas práticas que sempre utilizaram e que na oposição criticam, mas quando estão no governo fazem exatamente a mesma coisa. Então, acredito que a PEC não deve ter grandes dificuldades, justamente porque o mesmo método de negociação que foi feito por Jair Bolsonaro está sendo usado agora pelos petistas. Então, o próximo presidente do Senado, o presidente da Câmara, deve ser eleito com o apoio deles e eles devem conseguir tocar uma pauta. E nós que estivermos na oposição vamos ter dificuldade em segurar, mas vamos trabalhar até o fim para segurar qualquer tipo de retrocesso que seja imposto por esse governo. Deputado Guilherme Boulos, na sua visão, quais pontos devem dificultar a aprovação da PEC no Congresso? Olha, primeiro, eu chego a achar divertido, já disse aqui, mas como quem insistiu no argumento, eu preciso trazer novamente, né, o Kim acusando a esquerda, o PT, de negociar com o Centrão. Kim, você é do Centrão, o teu partido é do Centrão, você é do União Brasil, União Brasil faz parte do Centrão. Como é que você fala um negócio desse e não fica nem vermelho aqui na televisão para um monte de gente? Você faz parte disso. Quem fez o orçamento secreto foi o Bolsonaro, o governo que você apoiou, que ajudou a eleger. Depois você rompeu com ele, mas você apoiou o Bolsonaro na eleição de 18. Aí você fala aqui como se não tivesse nada a ver com isso, como se não tivesse a ver com a história. Não pode ser assim. A gente tem que ter coerência. Tem que ter coerência com os atos que a gente faz, com quem a gente defende. A gente pode até se arrepender, é normal alguém errar e se arrepender na vida, mas nós precisamos ter coerência. Agora, em relação ao Congresso, eu acho que o que vai acontecer, nós temos hoje uma maioria do Centrão no Congresso que vai querer barganhar, colocar dificuldades, tem a influência que vem do mercado financeiro e que também incide no Congresso, que vai tentar dificultar a aprovação da PEC. O nosso papel é mostrar para o Congresso e para a sociedade brasileira a tragédia que será o ano que vem se a PEC não for aprovada. Eu disse aqui no começo do nosso debate, vai faltar dinheiro para continuar a obra em janeiro. Não é começar a obra nova, não é nenhum gasto extraordinário, nada disso, é obra que está em andamento, que foi gasto dinheiro público e que elas vão parar em janeiro, pelo orçamento que o Bolsonaro deixou, se a PEC não for aprovada. Eu acho que isso faz a sociedade, vendo os números, vendo a realidade, para além das narrativas, se sensibilizar. E por isso eu acredito que sim, mesmo com dificuldades, com resistências, nós vamos aprovar deputado. a PEC no Congresso.
Deputado Guilherme Boulos, o valor de quase 200 bilhões de reais extrateto foi pensado na sua avaliação como uma alternativa para que as negociações comecem a partir desse valor? Ou seja, o governo eleito já tem a noção de que a tendência é de que durante as articulações esse valor seja reduzido? Veja, eu acho que não. Ele foi pensado não como um dado tirado da cabeça de alguém e tal. Ele foi pensado a partir das necessidades de cobrir o rombo que o Bolsonaro deixou, para manter o país em andamento, para que o país não pare, e das necessidades de investimento que a gente tem para poder gerar emprego e renda no país. O que passa, logicamente, também por aumento do salário mínimo. O que não pode passar é por aumento do salário dos deputados, né? Que já está sendo conversado aí na Câmara. Né? Não pode passar por aumento de privilégios da cúpula dos poderes. Mas o salário mínimo, que foi corroído e comido pela inflação, pega um aposentado, uma aposentada, né? Alguém que está no LOAS, que recebe um salário mínimo por mês, tem que escolher no final do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa para sua família. Né? Isso precisa ser revisto. Né? Nós precisamos ter políticas de combate à fome. Nós precisamos ter políticas que desenvolvam ciência e tecnologia do país, políticas de transição energética e ambiental. Se nós queremos falar de futuro, das próximas gerações, nós temos que ser consequente com isso. Mais do que um discurso fiscalista raso, a gente tem que apresentar o debate, que inclusive em sintonia com o que está sendo discutido no mundo todo, né, de transição ambiental e de investimento pesado em ciência e tecnologia para reverter a matriz primária da nossa economia, que hoje é o grosso da economia nacional. Isso implica investimento, isso implica ter dinheiro, é isso que a PEC está considerando. O valor não foi tirado abstratamente, ao acaso da cabeça de ninguém, mas a partir de um projeto de desenvolvimento para o país. Antes das considerações finais, repito a pergunta para o deputado Kim Kataguiri. O valor de quase 200 bilhões de reais extrateto foi pensado, na sua avaliação, como uma alternativa para que as negociações comecem a partir desse valor? Ou seja, o governo eleito já tem a noção de que a tendência é de que durante as articulações esse valor possa ser reduzido? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, né? E o Boulos sabe disso também. É claro que o número foi pensado para colocar um bode na sala e para depois ser negociado dentro do Congresso Nacional. E eu tenho absoluta independência e eu posso falar sobre as negociações dos governos petistas com o Centrão sem ficar vermelho, como o Boulos colocou, porque eu sou independente e sou coerente. Mesmo quando o meu partido esteve na base do governo Bolsonaro, eu estive na comissão de fiscalização, pedi o impeachment do presidente Bolsonaro, estive na oposição e da mesma maneira, se meu partido estiver na base do governo Lula ou se ele estiver independente, eu estarei na oposição ao governo petista porque sou independente. É uma palavra que o Boulos não conhece, infelizmente, porque antigamente ele criticava os escândalos de corrupção do PT e dizia que havia corrupção na Petrobras e depois mudou de discurso para fazer parte do governo Lula agora. Independência e coerência, esse é um ponto que eu tenho. Em relação a discurso fiscalista raso, até agora, e já é a terceira vez que eu vou perguntar, qual é a regra fiscal, portanto, profunda que está sendo pensada, então, pelo governo de transição? Não há essa regra fiscal, não há essa âncora fiscal pensada. Se houvesse, já teria sido apresentada dentro do âmbito dessa PEC, justamente para dar segurança jurídica e justamente para dar segurança para os mais pobres de que o preço da comida não vai aumentar porque não vai ter endividamento. Mas o fato é, vai ter endividamento, vai ter aumento de gastos e não há nenhum tipo de âncora fiscal sendo apresentada. Só estão dizendo, vai ter, mas eu não sei o quê. Né? E parece também que o deputado Guilherme Boulos também não sabe dizer qual é a regra fiscal. E é engraçado também falar sobre o aumento da cúpula dos poderes, porque as esquerdas votaram a favor do aumento do judiciário e da cúpula dos poderes na época do governo Temer. Logo depois que a Dilma saiu do poder, a primeira coisa que foi votada no Congresso Nacional foi um aumento para a cúpula dos poderes e as esquerdas votaram a favor, né? E agora quer fazer esse discurso de que não, de que é contra privilégio. Deputado Kim Kataguiri, você tem 30 segundos para suas considerações finais. Obrigado, deputado Guilherme Boulos, obrigado, CNN, pelo debate. Eu quero dizer que é um prazer participar e que, infelizmente, o que a gente vê é uma PEC que eu apelidei de PEC Argentina, porque nos coloca no caminho da inflação, da miséria, da desigualdade social, do endividamento, passa no cheque especial e no cartão de crédito o nome dos mais pobres e o nome das futuras gerações em prol de um gasto populista que hoje não vai resultar em redução de fome ou de miséria, pelo contrário, só vai penalizar os mais pobres e beneficiar os mais ricos. Agora sim, deputado Guilherme Boulos, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais.
Obrigado, Muriel, deputado Kim, todo mundo que nos acompanhou pela CNN. Kim, eu gostaria também muito de ver essa sua independência que você tanto fala para criticar os seus colegas de movimento, por exemplo, o Arthur Mamãe Falei, que foi assediar a mulher em guerra na Ucrânia e você passou pano. A independência tem que valer em todos os momentos. Agora, em relação à PEC, eu acho que é imprescindível, e aí são dados da situação do que está previsto para o orçamento do ano que vem, para os próximos anos, é imprescindível para o Brasil não parar. Espero que seja aprovado. Deputado Kim, você tem direito de resposta, rapidamente, 30 segundos. Bom, primeiro que é mentira que houve qualquer tipo de assédio a qualquer mulher na Ucrânia, e o deputado Guilherme Boulos sabe muito bem disso, mas infelizmente quis usar o espaço dele para espalhar uma notícia falsa no final do debate, porque parece que ele não tinha mais argumento para apresentar. Agora sim, deputado Guilherme Boulos, pode encerrar, por favor, com também uma resposta de 30 segundos. Eu não vou falar novamente nesses temas que são sensíveis ao Kim, os seus colegas de MBL, teve o do Rio de Janeiro também, que foi do MBL caçado, porque senão a gente vai ficar em réplica, e isso não tem fim. Mas, enfim, reforçar a importância de que a PEC seja aprovada no Congresso Nacional. O que está em jogo não é apoio ou não ao governo Lula, o que está em jogo é ter condição de gerar emprego, gerar renda e fazer o Brasil voltar a crescer. Deputados, muito obrigada. Nós conversamos aqui então com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, e o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Obrigada pela participação, uma boa tarde para os senhores e desculpe pelas interrupções.